Uma boa noite a todos. Para iniciarmos nosso culto, nós vamos cantar o hino É Prazer Servir a Cristo, número 220 do nosso inário. Nesta vida terreal, enche a vida de louvores, de alegria divina. Há prazer na vida por Jesus, que afasta o coração do mal. Cada instante é prazer sobre a mão do seu poder, no viver com Cristo há prazer real. É prazer servir a Cristo, sobrepuja toda dor, pois maiores sofrimentos suportou o Salvador. Há prazer na vida por Jesus, que afasta o coração do mal. Cada instante é prazer sobre a mão do seu poder, no viver com Cristo há prazer real. É prazer servir a Cristo, alegria perenal, pois expulsa as trevas da alma com a luz celestial. Há prazer na vida por Jesus, que afasta o coração do mal. Cada instante é prazer sobre a mão do seu poder, no viver com Cristo há prazer real. Amém. Continuando o nosso louvor a Deus, vamos cantar o hino Jesus é Melhor, número 91 do nosso inário. Jesus é melhor sim que ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tens. Melhor que riquezas e posições. Melhor pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o
mais puro que a linda flor. Jesus é o sol da justiça e do amor. Jesus é a fonte que satisfaz, caminho do bem, verdade e paz. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas o mal escravo sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Convido a todos que se coloquem em pé para cantarmos o hino Seguindo a Jesus, número 474 do nosso inário. Estou seguindo a Jesus Cristo, este caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto nunca mais. Se me deixarem os pais e amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem os pais e amigos, atrás não volto nunca mais. Atrás do mundo, Jesus à frente, Jesus o guia onipotente. Atrás do mundo, Jesus à frente, atrás não volto nunca mais. Depois da luta vem a coroa, a recompensa é certa e boa. Depois da luta vem a coroa, atrás não volto nunca mais. Nós queremos desejar a vocês que estão em seus lares uma boa noite, um excelente início de semana. Aqui também nós estamos em pequeno grupo, mas temos a certeza que Deus está presente. E também já faço um apelo àqueles irmãos que não estão na condições de estar isolado, que pode estar aqui conosco. Mais uma vez nós reforçamos essa solicitação que venha também. A igreja também é sua também, e você faz parte da igreja. Nesse instante, convido a todos que dobramos a nossa fronte para falar com Deus. Santo Deus, maravilhoso Pai, que nas alturas dos céus habita. Nós estamos aqui mais uma vez, Senhor, fazendo aquilo que é de melhor em Teu nome. Te agradecemos pelo dia que tivemos, agradecemos também por esse início de semana, e em tão boa circunstância começar na Tua casa de oração. Também pedimos a Ti, Senhor, pelos nossos irmãos queridos que estão em seus lares, por um motivo da pandemia, por um motivo de estar ausente, que as bênçãos que o Senhor tem nos proporcionado aqui, Senhor, durante esse período que estamos em atividade aqui, que alcance a cada um deles também, em nome de Jesus. Pai querido, também abençoe a pessoa do pastor Eduardo, que estará compartilhando conosco nesta noite a mensagem, que a palavra escrita venha também, Senhor, fazer diferença no nosso viver. E que aqui nós, como
teus servos, possamos cada vez mais olhar para os céus e contemplar as inúmeras bênçãos que o Senhor tem nos proporcionado. Dá-nos, Senhor, a presença do seu Santo Espírito nessa noite, em nome de Jesus. Amém. A vitamina D pode ser encontrada em alguns alimentos, mas 90% da vitamina D que precisamos vem da luz do sol. Quando os raios ultravioleta B, aqueles que incidem mais quando o sol está mais a pino, entram em contato com a nossa pele, nosso corpo começa a produzir a vitamina D. Para aproveitar melhor essa absorção, exponha-se diariamente ao sol por cerca de 15 a 20 minutinhos entre as 10 da manhã e as 4 da tarde. Parece estranho, né? Mas é isso mesmo. É nesse horário que os raios ultravioleta B incidem mais e podem nos beneficiar mais. Quando a sua sombra estiver praticamente do mesmo tamanho que a sua estatura, esse é o momento ideal para fazer uma exposição curta, de no máximo 20 minutos. Exponha pelo menos 40% do seu corpo ao sol. Em casa, use roupas curtas e use seus momentos ao ar livre para tomar seu banho de sol. No trabalho, aproveite o seu horário de almoço para arregaçar as mangas da camisa e a calça e não use o protetor solar. Um protetor fator 8 é capaz de bloquear 90% do ultravioleta B e um protetor a partir do fator 15 já bloqueia 100% dessa radiação. Tomar banho de sol dentro de casa ou no carro também não vale. Vidros também bloqueiam os raios ultravioleta B. Depois de 20 minutos de exposição, saia do banho de sol e proteja-se da melhor forma possível. Não fique o dia todo ao sol sem se proteger, somente para acumular vitamina D no corpo. Isso não dá certo e pode causar problemas graves. O corpo necessita da vitamina D porque ele funciona tanto como uma vitamina como um hormônio, né, para ajudar a nível intestinal, na absorção do cálcio, do fósforo, né? Ele ajuda também na absorção do cálcio dos ossos. Ele ajuda também, o cérebro tem bastante receptor de vitamina D, né? Então, com a vitamina D adequada, a gente tem melhor funcionamento cerebral. Várias pesquisas estão mostrando também a relação da vitamina D com o sistema imunológico, com o nosso sistema de defesa. Quando a gente tem falta da vitamina D, a gente tem muito mais risco de ter doenças autoimunes, como, por exemplo, lúpus, esclerose múltipla, né? E a vitamina D está relacionada muito também com articulações e, inclusive, com câncer, né? Quem tem menos vitamina D tem maior risco de ter vários tipos de câncer. Deus nos deu muitos presentes naturais, o sol é um desses presentes. Não é à toa que Jesus, na sua palavra, é chamado de o sol da justiça. Ele nos providencia a vitalidade de que necessitamos. Por isso é importante nós nos expormos a cada dia a esse sol da justiça, em casa, por meio da nossa comunhão diária com Deus, buscando em oração, por meio do estudo da Bíblia, e aqui na igreja, vindo aos cultos. Mais uma vez, seja bem-vindo você que nos acompanha pela internet, você que está aqui na igreja, louvado seja o Senhor pela sua presença. Nesta noite nós vamos fazer um estudo temático na Palavra de Deus, e o tema que vamos estudar é perseverança. Você já deve ter ouvido muitas vezes esta palavra, o verbo perseverar, e nesta noite nós vamos estudar o que a Bíblia tem a dizer a respeito da perseverança. Antes, eu gostaria de mostrar para você uma imagem que é muito comum, muito vista todos os finais de ano. O que significa essa aglomeração que você está vendo aí? Talvez este ano ela não aconteça, talvez. É a corrida de
São Silvestre. No último dia do ano, ocorre essa tradicional, famosa corrida lá em São Paulo, no dia 31 de dezembro. E essa corrida, ela tem esse nome em homenagem ao santo São Silvestre, que foi um papa da Igreja Católica do quarto século da era cristã. E ela essa corrida é realizada desde o ano de 1925. Essa corrida é muito interessante, e uma das características dela, que eu quero utilizar para a nossa reflexão nesta noite, são as categorias de participantes que ela abriga. Essa corrida tem pelo menos 3 tipos de participantes. E eu vou mostrar para vocês aqui quais são eles. Primeiro tipo de participante são aqueles que vão para brincar. Eles não estão nem aí com a vitória, com o prêmio, em chegar na linha de chegada. Eles não querem nem saber disso, eles vão para brincar. O pessoal coloca uma fantasia, se veste de super-herói, do que quiser, e vão para fazer zoação, para se alegrar, talvez por ser o último dia do ano. Esse é o primeiro grupo, o grupo que só vai para brincar. Esses nem chegam, às vezes, na metade da corrida, ou já param logo no começo, porque eles estão lá para fazer bagunça. Nós temos ainda um segundo grupo de corredores, que são aqueles que vão para disputar. Esses vão com seriedade. Eles estão ali para valer, mas eles não conseguem chegar até o final da corrida e não conseguem alcançar a linha de chegada. Ou seja, a maioria das pessoas que participa dessa corrida acaba desistindo por cansaço, por desgaste, acaba parando no meio do caminho. E o terceiro e último grupo é o grupo daqueles que conseguem atravessar a linha de chegada. Esses são os vencedores. São poucos, mas são os vitoriosos, aqueles que todo ano conseguem alcançar o prêmio tão desejado. Esses 3 grupos que vocês viram aí podem muito bem ilustrar os 3 grupos que fazem parte da corrida cristã, da carreira cristã, da jornada cristã. Sempre na igreja você vai encontrar aqueles que estão neste caminho só para brincar. Tem gente que parece que vai levando a vida cristã só na zoação, só na brincadeira. Essas pessoas não estão muito interessadas com o objetivo final, com a vida eterna, com a linha de chegada, com a eternidade, com o céu, com Cristo. Parece que elas estão mesmo para fazer bagunça, como aqueles participantes da São Silvestre. Um segundo grupo são aqueles que estão com seriedade na igreja, aqueles que procuram levar a sério a vida cristã, mas que por qualquer razão, no meio do caminho, acabam desistindo, acabam desanimando, acabam perdendo a fé, acabam vendo coisas que os desviam do foco, do objetivo. Esses não conseguem chegar até o fim, não conseguem chegar à linha de chegada. E por fim, nós temos o grupo daqueles que são sérios, daqueles que estão firmes na igreja, que têm os seus problemas, têm os seus defeitos, têm as suas angústias e os seus pecados, mas eles perseveram, eles insistem, e mesmo muitas vezes aos trancos e barrancos, eles conseguem chegar à linha de chegada, ao final. Eu espero que todos os que estão aqui nesta noite, e você que está aí me assistindo, que todos nós participemos deste último grupo, daqueles que apesar dos seus problemas, apesar dos seus pecados, eles persistem e eles chegam até o final. A corrida de São Silvestre, ela nos ensina lições importantes a respeito da perseverança.
Perseverança é uma virtude extremamente importante, não apenas na vida cristã, mas em todas as áreas da vida humana. Um indivíduo, uma pessoa sem perseverança, ela não consegue alcançar os seus sonhos, ela não consegue ser uma pessoa de sucesso, realizada. Portanto, a perseverança, ela é uma virtude, uma característica muito importante. Para começar o nosso estudo, eu gostaria de primeiro encontrar com você uma definição para a palavra perseverança. E eu queria que vocês me ajudassem. Vou pedir a ajuda dos que estão aqui na igreja e dos que estão em casa. Você que está em casa, coloque aí nos comentários do Facebook a sua resposta. E você que está aqui na igreja, me ajude falando de forma audível para que a gente possa ouvir. Na sua opinião, o que significa perseverança? Esqueça a definição do dicionário, esqueça a definição do Google. Eu quero saber, na sua opinião, o que significa perseverança ou perseverar. Queria uma opinião, pelo menos uma opinião aqui da igreja. Enquanto isso, vai escrevendo aí, você que está online. Me ajudem. Valdemir, você que está de verde claro, Gilmar, você que está de verde escuro. Até brinquei com o Valdemir, ele está parecendo um louva-a-Deus hoje. E de fato ele louvou a Deus aqui da frente. Vamos lá, Valdemir, na sua opinião, o que significa perseverança? Uma pessoa perseverante é aquela pessoa que nunca desiste. Isso. Excelente. Para você que não ouviu o que o Valdemir falou, ele disse que perseverante é a pessoa que nunca desiste, que ela vai marchando sempre à frente e apesar das dificuldades, ela se mantém firme no caminho. Traduzir bem? É isso mesmo, Valdemir? Vocês concordam? Os demais que estão aqui? Você que está em casa concorda com a definição do Valdemir? Imagino que o Valdemir tenha dado uma definição bastante próxima daquela que está no dicionário. O dicionário Michaelis, que é um dos mais famosos da língua portuguesa, ele define perseverança da seguinte forma: perseverança é a qualidade de quem persevera, significa persistência bastante forte, constância, firmeza, pertinácia, tenacidade. São vários sinônimos para perseverança. Em outras palavras, nós poderíamos definir perseverança como a capacidade de permanecer firme em direção a um objetivo, mesmo apesar das forças contrárias. Sabe quando está um dia de chuva e bate aquela ventania e você tenta abrir o seu guarda-chuva, mas o vento é tão forte que ele joga o seu guarda-chuva para trás? Todo mundo já passou por um dia de chuva assim, de ventania, assim, mas você precisa chegar ao seu objetivo, talvez o seu trabalho, talvez o ponto de ônibus. Então você avança mesmo contra aquela ventania, você persevera mesmo contra as forças contrárias e chega ao seu objetivo. Portanto, nós definimos o que é perseverança, é a capacidade de permanecer firme apesar das forças contrárias. Agora nós vamos ver na Bíblia, na Palavra de Deus, portanto, pegue a sua Bíblia aí em casa, aqui na igreja. Nós vamos ver na Bíblia a importância da perseverança. Então já vimos a definição, o que é perseverança, e agora veremos a importância dela para a vida cristã. Então o primeiro texto que eu gostaria de ler com você é Apocalipse capítulo 14. Então vai abrindo aí a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 14, verso 12. Vamos ver aqui o primeiro motivo, a primeira razão pela qual a perseverança é importante para o cristão. Então, Apocalipse capítulo 14, verso 12 diz assim: aqui está a perseverança de quem? Dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus.
Uma tradução um pouco mais antiga da Bíblia diz assim: aqui está a paciência dos santos. Paciência e perseverança são palavras que estão bem relacionadas. No grego, que foi a língua em que o Novo Testamento foi escrita, é a mesma palavra, a palavra hipomone, que significa permanecer sob pressão, sob provação, sob circunstâncias adversas. Então, olha só, nós vimos aqui que a perseverança é uma característica de quem? Do povo de Deus, dos santos, daqueles que estão se preparando para a volta de Jesus. Então, o primeiro motivo, a primeira razão pela qual a perseverança ela é importante é porque ela é uma característica, ela é uma marca do povo de Deus. Cristão que não é perseverante é um paradoxo, é uma contradição. Por definição, todo cristão deveria ser perseverante. Por definição, todo cristão deveria ser insistente. Por definição, todo cristão deveria ter um certo grau de teimosia, a boa teimosia, porque existe a teimosia ruim, que é aquela que quando a tua mãe te fazia uma repreensão quando você era pequeno, você desobedecia. Essa é a rebeldia, aliás, a teimosia ruim. E tem a teimosia boa. Quando alguém fala, por exemplo, que você não vai conseguir, e você diz: agora só de raiva eu vou conseguir, só de raiva eu vou atrás, só de teimosia eu vou conquistar. Essa é a teimosia boa. O cristão, por definição, ele deve ser perseverante. A segunda razão, o segundo motivo pelo qual a perseverança ela é importante está em Mateus capítulo 24, verso 13. Mateus, sermão profético de Jesus. Inclusive, esse sermão, ele contém uma profecia que fala do coronavírus. Aí você fala: pastor, onde é que está? Está aí, Mateus 24. Depois você leia, nesse capítulo, Jesus previu que antes da sua vinda haveria epidemias. E também no capítulo 21 de Lucas, no capítulo 13 de Marcos, ali nós temos essa previsão de Jesus, junto com terremotos, guerras, fomes e outros sinais que nós estamos vivendo. Mas o verso 13 é o que nos interessa agora. Mateus capítulo 24, verso 13, Jesus disse o seguinte: aquele, porém, que perseverar até quando? Até o fim, esse será salvo. O segundo motivo pelo qual a perseverança ela é importante é porque ela é fundamental para a nossa salvação. Sem perseverança, o cristão não vai ser salvo. Imagina o seguinte: que o mundo seja um rio. Pensa num rio caudaloso, pensa num rio grande, um rio com águas ali bem intensas, profundas, e você precisa atravessar esse rio. Esse rio é o rio do mundo, esse rio é o rio da vida. E para você ser salvo, você precisa chegar do outro lado, na outra margem desse rio. E você se lança nele e começa a nadar. E você vai, e uma braçada, e outra braçada, e você se esforça, e você fica ofegante, você continua ali, é claro, com a ajuda de Deus, porque sem Ele nós não conseguimos nada, e você vai atravessando aquele rio caudaloso, mas chega bem perto da margem, e você começa a sentir cãibras, e aí você decide fazer uma coisa estranha, você decide voltar. Você pensa: eu estou com cãibra, eu não vou conseguir concluir o nado, eu vou voltar então. Faz sentido isso? Você já está quase chegando na outra margem e você pensa: eu vou voltar. Faz algum sentido? Não é muito mais fácil você terminar a travessia? Não é muito melhor você terminar? Você já foi até ali. Adianta você voltar? Se você voltar para a margem inicial da qual você saiu, você terá sido vencedor? Não. Você terá sido salvo daquele
rio da vida, daquele rio do mundo? Também não. Suponhamos agora que você esteja também atravessando o rio e no meio do rio você para de nadar. Você chuta o balde e você fala, não quero mais nadar. Eu não quero. Eu tenho o direito de decidir, eu não quero nadar. O que vai acontecer com você? Vai afundar, vai morrer. No meio de um rio caudaloso, você não tem o direito de decidir não nadar. Você só tem duas alternativas. Ou você continua nadando ou você morre. Na vida espiritual é a mesma coisa, não existe meio termo. Ou você avança e chega até o final, ou você não chega. Jesus disse, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Não adianta nada você ter construído uma vida de cristianismo, uma vida de adventismo, 40 anos na igreja, e no último momento, você larga as mãos de Jesus. Não adianta nada. Tem gente que se orgulha das conquistas que teve, das coisas que fez, dos méritos que acha que tem, e vive muitas vezes de passado, se lembra das glórias do passado e de quão profunda foi a sua experiência com Deus no passado, mas parece que ela se esquece de que não adianta viver de passado. Quem vive de passado é o quê? É museu. Ela precisa hoje atualizar a sua vida com Deus. Ela precisa de hoje em diante continuar a sua caminhada com Deus. Se ela para, se ela estaciona, se ela desiste, se ela desanima, não vai adiantar nada o que passou. Ela pode ter sido o maior santo de todos. Ela pode ter sido a pessoa mais dedicada, mais consagrada. Se ela não continua, se ela não persevera, não adianta. Jesus disse, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, a segunda razão, nós acabamos de ver, pela qual a perseverança é importante, é porque ela é fundamental para a nossa salvação. Terceiro motivo, terceira razão, está lá em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, verso 38. E aqui nós temos o autor de Hebreus, o apóstolo Paulo, dizendo algo muito importante a respeito da perseverança. Então, capítulo 10 de Hebreus, verso 38 e 39, diz assim a palavra de Deus. Só um minuto. Aqui está. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Olha só o que Deus diz antes aqui. Se retroceder, ou seja, se o justo, se o meu servo retroceder, voltar para trás, e até uma redundância, né? Voltar para trás, nele não se compraz a minha alma, ou seja, eu não tenho prazer nessa pessoa. O que Deus está dizendo aqui é que Ele não tem prazer na pessoa que desiste. A terceira razão pela qual nós precisamos de perseverança é porque Deus não se agrada daqueles que retrocedem. Deus não se agrada daqueles que voltam atrás, daqueles que desistem. Deus gosta de ver persistência, Deus gosta de perseverança, Deus gosta daqueles que, apesar de todas as dificuldades, avançam. Deus tem prazer nessas pessoas. E a quarta razão pela qual a perseverança é importante para a vida do cristão está em Romanos capítulo 5. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Romanos capítulo 5, verso 3. 3 a 5, na verdade. E aqui diz o seguinte: não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência, esperança. E aí Paulo continua fazendo as suas considerações. Mas olha que interessante, no verso 4, nessa
escada que Paulo vai traçando aqui. Ele diz que a perseverança produz o quê? Experiência. A quarta razão pela qual a perseverança é importante para a vida do cristão é porque ela produz maturidade, ela produz experiência. Aqueles que desistem muito facilmente nunca vão obter experiência na vida. Nunca. Se você é daqueles que desistem logo que começam alguma coisa, você nunca vai aprender aquela coisa. Se você desiste logo no começo, ou se você avança um pouco, mas desiste muito facilmente depois, você nunca vai sentir o prazer, o sabor de ver uma coisa concluída, de ver uma conquista alcançada. Você nunca vai experimentar a plenitude de qualquer coisa na sua vida. A perseverança, ela produz experiência. Quando você sofre, quando você avança, quando você continua mesmo aos trancos e barrancos, você adquire experiência. E é importante essa ideia de avançar mesmo aos trancos e barrancos. Eu não preparei esse pensamento, eu não trouxe esse pensamento por escrito, mas eu vou me arriscar a lembrá-lo de memória. Se eu não lembrar adequadamente, procure aí no Google que você vai encontrar. Vocês que estão aqui, procurem depois em casa. Martin Luther King, se eu não me engano, ele tem um pensamento muito interessante em que ele diz o seguinte, estou tentando me lembrar com as minhas palavras: se você não pode voar, corra. Se você não pode correr, ande. Se você não pode andar, se arraste, mas continue avançando, sempre para frente. Desde algum tempo, eu adotei um lema na minha vida. O importante é avançar. Mesmo que seja aos trancos e barrancos, mesmo que seja caindo, tropeçando e me arrastando, eu vou avançar. O importante é chegar. O importante é atingir os nossos objetivos como cristãos e como seres humanos de modo geral. Portanto, se você não pode voar, faça o que você puder, arraste-se se for necessário, mas continue avante. Deus é contigo. Nós vimos até aqui, portanto, a definição de perseverança. Nós vimos nos últimos textos que nós lemos a importância da perseverança para a vida do cristão. E agora nós vamos para a última parte da nossa reflexão, a parte prática, que é como desenvolver a perseverança. Neste momento nós vamos aprender como desenvolver essa virtude tão importante que é a perseverança. Primeira dica para você aprender a desenvolver essa virtude: fortaleça a sua fé. Esse é o primeiro passo. E por que fortalecer a sua fé? Porque a fé, ela é o combustível da perseverança. Se você não tem fé de que do outro lado do rio você vai encontrar uma margem segura, você não tem razão para nadar. Se você não tem fé de que na linha de chegada você vai encontrar um prêmio, algo que valha a pena, você não tem força, você não tem ânimo, você não tem razão nem motivação para continuar avançando. Portanto, o primeiro passo para que você desenvolva a perseverança é fortalecer a sua fé. E como é que eu faço para fortalecer a minha fé? Os ingredientes são aqueles que você já conhece, mas que é importante lembrar. Primeiro, oração, estudo da palavra de Deus, testemunho, você testemunhar de Cristo a outras pessoas. São coisas óbvias, são coisas elementares, mas nós costumamos tropeçar justamente naquelas coisas que são mais óbvias. Quanto tempo você tem gastado em oração
buscando a Deus intensamente. Pastor, eu não sinto a presença de Deus quando eu oro. Você não precisa sentir a presença de Deus, simplesmente ore, simplesmente abra o seu coração a Deus, Ele está te ouvindo. E você não precisa sentir nada para ter essa certeza. A certeza, a palavra de Deus já te deu, de que Ele ouve as nossas orações. Estude a Bíblia, pastor, mas eu não entendo nada. Procure uma Bíblia na linguagem de hoje, uma Bíblia numa linguagem contemporânea. Faça o que for necessário, procure uma versão na internet, procure áudios da Bíblia, mas não deixe de estudar a palavra de Deus. E o testemunho pessoal. Fale de Cristo para alguém. Cada vez que você abre a boca falando de Cristo para alguém, a sua fé se fortalece, você desperta a fé no coração da pessoa e de forma recíproca, a fé ela nasce, ela se desenvolve no seu coração também. Essas são as 3 disciplinas espirituais mais importantes: a oração, o estudo da Bíblia e o testemunho. Quando você faz essas coisas, você está aumentando a sua fé. A segunda coisa que você deve fazer para aumentar a sua fé: encha o coração com coisas boas e positivas. Lá no livro de Lamentações, capítulo 3, verso 21, Jeremias disse o seguinte, uma frase muito interessante: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Em outras palavras, Jeremias estava dizendo: eu quero encher a minha mente com coisas boas, com coisas positivas. Se você vive enchendo a tua cabeça com coisas que não prestam, com programas que não prestam, com imagens que não prestam, com leituras que não prestam, com músicas que não prestam, com pensamentos que não prestam, com conversas que não prestam, como é que você quer ter fé? Você não vai ter, sua fé não vai ser aumentada. Mas talvez você não seja desses que colocam tudo quanto é lixo na cabeça, e mesmo assim você sinta que precisa de mais fé. Talvez o seu problema não seja colocar coisas inadequadas na tua cabeça, mas talvez o seu problema seja o negativismo. Tem gente que adora assistir uma notícia negativa, adora ficar sabendo de uma fofoca negativa, adora ficar sabendo que uma ponte caiu, mas quando a ponte é consertada, ela parece que não se alegra tanto quanto quando ela ficou sabendo que a ponte caiu. Não coloque coisas negativas na tua cabeça, especialmente nesses tempos em que é muito fácil você ligar a televisão e ouvir algo negativo. Coloque coisas boas, e junto com a oração, o estudo da Bíblia e o testemunho, a sua fé vai aumentar. A segunda dica para você aumentar a sua perseverança, ou desenvolver a perseverança, é manter o foco em Jesus e nas coisas relacionadas ao reino de Deus. Em Hebreus capítulo 12, abra sua Bíblia se você puder. No versículo 1 e 2 do capítulo 12, o apóstolo Paulo diz que nós devemos avançar com perseverança, devemos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. E no verso 2 ele diz: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. E aí ele continua fazendo as suas considerações. Olhando firmemente para Jesus. Nós precisamos aprender a olhar firmemente para Jesus. Mas pastor, eu não vejo fisicamente a Jesus. É claro que o apóstolo Paulo não está falando aqui de forma literal. Ele está falando, utilizando uma linguagem simbólica, uma figura de linguagem para dizer que mentalmente os seus propósitos, os seus pensamentos precisam estar em Cristo, em Deus e na sua palavra. Se o seu foco é Jesus, as coisas que acontecem ao redor de você não vão abalar você. As más notícias não vão te abalar. As coisas erradas que outras pessoas fazem não vão te abalar. Quando seus olhos estão em Jesus, nada vai te abalar. Você entende que pode cair o mundo, as coisas podem mudar, mas Cristo não vai mudar.
Cristo não vai te decepcionar. Todo mundo pode te decepcionar, mas Cristo não vai. Então aprenda a colocar os seus olhos em Jesus e não tirar os olhos dele. E por fim, uma terceira dica para você desenvolver a perseverança está em Filipenses capítulo 3, verso 13 e 14, onde o apóstolo Paulo diz o seguinte, Filipenses 3, verso 13 e 14, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para onde? Para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha que coisa linda, o apóstolo Paulo prosseguia para o alvo, e ele tinha em mente o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É claro que o maior propósito de você servir a Deus, ou melhor, a maior motivação para você servir a Deus deve ser o amor a Ele, o amor a Jesus. Mas não é pecado você servir a Deus pensando na recompensa que você vai ter lá na frente. Não é pecado você servir a Deus pensando na Santa Jerusalém, nas ruas de ouro, no paraíso onde não haverá pecado, nem morte, nem dor, nem sofrimento. Não é pecado você servir a Deus querendo logo chegar naquele lugar, naquela recompensa, colocar as mãos naquele prêmio que Deus preparou para aqueles que o servem. Deus sabe que o ser humano é motivado a recompensas desde criança, quando você quer, desde quando nós somos crianças, quando queremos alguma coisa, os nossos pais muitas vezes nos davam motivações, recompensas. Se você fizer tal coisa, eu te dou tal coisa. Se você quiser tal presente, faça determinada atividade. Nós às vezes fazemos isso com as crianças também. Isso às vezes é um processo pedagógico, um método pedagógico. Não há nada de errado nisso. E Deus também coloca diante de nós a recompensa. Ele diz, se você for fiel, eu te darei a coroa da vida. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Se você tiver isso em mente, vai ser mais fácil de você perseverar. Você vai se lembrar que todas as coisas deste mundo não valem nada diante do prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nesta mensagem, neste estudo que fizemos na palavra de Deus, nós vimos que a perseverança, ela é importante para o cristão, porque ela é uma característica do povo de Deus, porque ela é fundamental para a salvação, porque Deus não se agrada daqueles que retrocedem, e porque a perseverança amadurece o nosso caráter. E nós vimos também que a perseverança, que para desenvolver a perseverança, você precisa primeiro fortalecer a sua fé por meio da comunhão com Deus. Você precisa manter o foco em Jesus e no céu, e você precisa contemplar a recompensa que Deus tem preparado para nós. Mas mesmo assim, às vezes é difícil ser perseverante. Às vezes as dificuldades da vida, elas vêm sobre nós com uma força avassaladora. Às vezes os problemas, os desânimos, a depressão, as tristezas caem sobre nós, rolam sobre nós como uma avalanche, vão arrastando tudo. E quando você para se lembrar da tal perseverança, você já a perdeu há muito tempo. Mas eu quero dizer para você que você não está sozinho. Nesse caminho tão difícil de ser trilhado, lembre-se que você tem alguém que já palmilhou essa senda, esse caminho, antes de você. Jesus está ao seu lado. Nós vamos assistir a um breve vídeo agora, com um breve testemunho. E eu quero que você preste atenção nessa história. E no fim, eu quero orar para que Deus lhe dê perseverança, com a certeza de que Ele está junto de você.
Muitas vezes, um exemplo vivo vale mais que 1000 palavras. Nas Olimpíadas de 92, em Barcelona, os espectadores viram um exemplo vivo do amor de Deus pelos seus filhos. Naquele ano, Derek Redmond, da Grã-Bretanha, estava por alcançar o sonho de toda a sua vida, ganhando a medalha de ouro na corrida dos 400 metros. Quando foi dado o tiro de largada para as semifinais, Derek sabia, sem dúvida alguma, que ele corria a corrida da sua vida. Mas então, tragicamente, um estiramento na perna direita o jogou desajeitadamente com o rosto no chão, na parte mais difícil da corrida. Movido por uma enorme força de vontade, ele se esforçou para ficar de pé e se arrastou desesperadamente em direção à linha de chegada. De repente, um grande homem de camiseta pulou das arquibancadas, furando a segurança, e alcançou o corredor ferido. Jim Redmond passou os braços ao redor do seu filho. "Filho, você não precisa fazer isso", ele disse. "Sim, papai, eu preciso", Derek respondeu. "Muito bem, então, vamos terminar a corrida juntos", disse o homem mais velho. E foi isso que eles fizeram. Permanecendo ao seu lado por toda a corrida, frequentemente amparava o seu filho, que escorava a cabeça em seus ombros. E assim chegaram ao final, enquanto a multidão se ajuntava, chorando e dando bravo. Derek Redmond não ganhou a medalha de ouro naquele dia, mas ele terminou a corrida com a certeza de ter um pai que o amava muito, para ficar nas arquibancadas ao longe, vendo-o sofrer. Um pai que furaria qualquer segurança para fazer parte de sua corrida. Este é o tipo de Pai Celeste que temos. Um Pai que nos ama demais para ficar lá do céu assistindo-nos falhar e cair. Um Pai que quer fazer parte da nossa corrida, correndo ao nosso lado em cada passo da jornada, até que cheguemos seguros ao nosso lar. Quando eu caio, me restauras, e quando eu falho, eu provo o teu perdão. Quando a corrida da vida é pesada, tuas mãos me amparam, eu bem sei. Você não precisa terminar a corrida da vida sozinho. Seu Pai está ao seu lado. Coloquemos-nos em pé. Se você que está em casa quiser se colocar em pé também, oremos ao Senhor para que Ele nos ajude a terminar a corrida desta vida. Querido Senhor, obrigado porque nesta noite aprendemos a respeito da tão importante perseverança. Não é fácil, querido Deus, nesta vida tão difícil continuar quando tudo está ao contrário, quando todas as forças do mundo e da natureza estão contrárias a nós. Mas nesta noite aprendemos que temos um Pai amoroso, que não fica nas arquibancadas nos olhando, mas desce até o nosso nível para correr conosco a carreira da fé, a corrida cristã. Senhor, ajuda-nos a terminar a nossa corrida. Talvez algum desses queridos irmãos que estão nos assistindo em casa ou aqui na igreja, talvez esse querido irmão ou irmã esteja desanimado, desanimada, talvez já tenha perdido as esperanças, as forças para avançar, a motivação. Mas eu quero pedir, Senhor, que Teu Santo Espírito nesta noite coloque motivação nesse coração, que o Senhor encha de esperança essa pessoa, que essa pessoa, Senhor, se encha da alegria de saber que lá na frente ela tem uma recompensa e que vale a pena a corrida e que muito em breve Cristo voltará. Ajuda-nos a perseverar, Senhor, ajuda-nos a não desanimar e que muito em breve nosso Senhor Jesus Cristo volte e nos dê a tão sonhada coroa da vida eterna. Dá-nos, Senhor, uma semana feliz, é a nossa humilde súplica, em nome de Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos, te dê uma feliz semana na companhia do Senhor. Grande abraço.